Olá pessoal, a gente vai falar um pouco sobre lei delegada, projetos de resolução e decretos. O grupo é composto por mim, Gustavo Costa, o meu xará Gustavo Anderson, o Rony Eberson e a Inara. Eu irei começar falando um pouco sobre projetos de resolução e a seguir os meus colegas irão dar continuidade falando sobre esses outros assuntos. Boa noite, pessoal. Me chamo Gustavo Anderson, sou estudante de Direito do terceiro semestre. Estou aqui juntamente do grupo da Lei Delegada e Processo Legislativo, no qual o Gustavo já deu a introdução, meu xará, e vou falar um pouco sobre a Lei Delegada. A seguir, após o meu vídeo, a Inara vai explicar como a Lei Delegada se aplica nos municípios e estados, porque a gente sabe que a Lei Delegada ela é tanto federal como municipal quanto estadual. Ao decorrer do meu estudo sobre a lei delegada, seu processo e tudo, eu vi que ela foi usada muito poucas vezes. E eu cheguei a até pensar que essa lei não existia. Que ela foi usada, se eu não me engano, 13 vezes, se eu não me engano só, desde a sua criação. Agora, por que, Gustavo, a lei delegada não existe? Pessoal, só dando uma pequena spoiler do que eu vou falar mais na frente, é por causa da medida provisória, beleza? Agora, como se dá, Gustavo, a lei delegada? Pessoal, a lei delegada se dá da seguinte forma. O presidente da República faz uma carta pedindo para o Congresso Nacional autorizar um projeto de lei. Aí ele vai lá, faz a carta bem bonitinho e envia para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional recebe não sei quantos projetos de lei todos os dias de deputados e senadores. E pelo incrível que pareça, pessoal, o presidente da República ele não tem uma preferência para o Congresso analisar a lei dele primeiro. Ele vai ficar esperando, como qualquer outro, né? Aí beleza, o Congresso Nacional chegou e analisou a lei dele. Vai ser feito um parecer sobre essa lei e vai ser repassado para todos lá da Câmara Assembleia Legislativa. Para saber, vai ocorrer a votação, né, logicamente, todo aquele processo normal, e vai votar para saber se a lei vai ser posta em vigor ou não. Se caso não for posto em vigor, a carta que o presidente enviou vai retornar para ele, falando os motivos porque essa lei não pode entrar em vigor. Agora, tipo assim, Gustavo, o presidente da República, ele pode, já que ele é do Poder Executivo, né? Isso que entra naquela parte que eu falei anteriormente da medida provisória. Gustavo, ele pode colocar a medida provisória para combater a decisão do Congresso Nacional? Sim, ele pode, só que, tipo assim, pessoal, em tese ele pode. Ele pode muito bem colocar ele lá em vigor, porque o presidente da República é do Poder Executivo. Ele pode colocar, mas vai contar com o Congresso Nacional. E a gente sabe que o Congresso Nacional, ele pode muito bem pegar a lei dele e tirar. Vai ter um combate normativo aí, né? Uma rivalidade normativa, né? Mas, Gustavo, que o presidente da República não usa a lei delegada. Porque o presidente da República, pessoal, ele é chefe do Poder Executivo. Ele pode muito bem pegar uma lei e colocá-la em vigor sem pedir autorização do Congresso Nacional. Isso que a gente chama de medida provisória, né? É muito mais fácil o presidente, pessoal, da República pegar uma lei e colocá-la em vigor. Porque não vai ter toda aquela burocracia que tem quando ele vai pedir autorização do Congresso Nacional. Fazer a carta, enviar para o Congresso Nacional, esperar ele analisar, criar o parecer, ser repassado e ter uma votação e ainda poder ser negado. Eu acho que todos fossem presidente, sabendo o poder que a gente tem, sabendo da minha patente hierárquica, que eu tenho autoridade para fazer isso, eu tenho a soberania de fazer isso, diferente de muitos que não podem, eu faria. Eu não ia pedir autorização do Congresso Nacional. Beleza, é uma forma de ele tomar a iniciativa bem dizer, por todos, né? Só que a gente sabe que várias cabeças pensam melhor que uma, né? É muito melhor também ele pedir a opinião do Congresso Nacional, mas aí ele não vai querer ter aquela burocracia toda de querer esperar, de querer que o Congresso Nacional avalie ou não. Pessoal, eu citei aqui, espero que vocês tenham entendido como se dá a lei delegada, se ela existe, como é o seu processo. Se eu não me engano, ela está entre o artigo 37 e 47 da Constituição, se eu não me engano.
A Inara, a minha colega, ela vai falar um pouco como a lei delegada se dá nos municípios e estados, também pelos chefes de poder executivo, que no caso são o governador e do município o prefeito, né? Lembrando que eles também têm a soberania de criar leis sem que a Câmara dos Vereadores, que no caso dos municípios, intervenha. Né? Não precisa da autorização dos vereadores para poder criar uma lei para o município. Lembrando, pessoal, que a medida provisória e lei delegada ela é tomada pelos chefes do Poder Executivo, beleza? Só ressaltando. Eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Eu falei um pouco sobre o que é a lei delegada, um dos seus aspectos, como se dá, quem pode usar. E logo a mais, meus colegas vão falar ao decorrer do nosso projeto. Obrigado. Bom, como meu amigo Gustavo falou, a lei delegada não se dá apenas no âmbito federativo, ela também se dá em estados e municípios, a qual não é muito diferente do âmbito federal. Não há vedação, não há crítica doutrinária ou jurisprudencial pelo fato do pouco uso desse instrumento legislativo. Tanto governadores como prefeitos e vereadores podem utilizar a lei delegada, podem apresentar a lei delegada, como também a medida provisória. Então, assim, vale ressaltar a pouca utilização pelo presidente da República, como ela é conceituada em termos de agilidade e efetividade, é preferível por eles, tanto pelo governador como prefeitos e vereadores, é preferível a medida provisória. A partir de algumas pesquisas breves que eu fiz, ela foi atualizada há uns 4 anos atrás, que da década de 60 para cá, teriam sido apresentadas apenas 13 no Brasil. Então, a partir daí, a gente tira as conclusões de que realmente é a pouca utilização dela aqui no Brasil. A lei delegada dá-se por as suas especialidades por lei típica e atípica. Eu vou começar falando pela atípica, a qual também conhecida, denominada pela delegação própria, a qual o presidente da República poderá promulgar o projeto de lei e fazer a sua publicação, não sendo necessário voltar ao Congresso Nacional para a sua aprovação. Através da resolução, o Congresso dá plenos poderes ao chefe do Executivo para que ele elabore, promulgue e publique a lei delegada sem a participação ulterior do Poder Legislativo. Já a atípica, denominada também como a delegação imprópria, ocorre quando a resolução autoriza o presidente da República elaborar a lei delegada, ou seja, ao invés de ele promulgar e publicar, ele elabora e após a elaboração, ele envia ao Congresso para que consista na votação única e a partir daí o Congresso poderá aprovar todo o projeto ou também rejeitar. Acontecendo a aprovação, ele pode ali, enviar novamente ao presidente para promulgar ou... No que se refere à rejeição, o projeto de lei é arquivado e poderá ser representado mediante a proposta da maioria absoluta dos membros de quaisquer casa do Congresso Nacional. No artigo 67 da Constituição Federal, a matéria constante do projeto de lei somente poderá constituir no objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante a proposta da maioria absoluta dos membros de quaisquer casa do Congresso Nacional. Olá, me chamo Rony, sou estudante do curso de Direito e eu vou falar um pouco sobre o decreto legislativo e a resolução. Bom, o decreto legislativo é o ato destinado às matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Tais matérias estão elencadas, em sua maioria, no artigo 49 da Constituição Federal.
O decreto legislativo serve também como instrumento de regulamentação das relações jurídicas, antes da sua convenção em lei. Para a sua validade, este deve ser necessariamente ser instruído, discutido e votado em ambas as casas legislativas. Para a sua validade, este deve ser necessariamente ser instruído, discutido e votado em ambas as casas legislativas. O quórum de aprovação do decreto legislativo é de maioria simples do artigo 47 da Constituição Federal. E o seu procedimento é o mesmo de lei ordinária, diferindo apenas no momento da promulgação feita pelo Presidente da República. Seu procedimento de aprovação é, portanto, considerado especial, pois é tratado pelo regimento interno do Congresso e pelos regimentos internos das duas casas e porque também é desvinculado da sanção do Presidente da República. Bom, a legitimidade para a iniciativa no processo de criação do decreto legislativo recai sobre o Presidente da República, membro ou comissão do Congresso Nacional. O decreto legislativo produz um efeito externo ao Congresso Nacional, contrariamente às relações. E também regula matérias de competência exclusiva do Congresso, tais como ratificar atos internacionais, sustar atos normativos do Presidente da República, julgar anualmente as contas prestadas pelo chefe de governo, autorizar o Presidente da República e o vice a se ausentarem do país por mais de 15 dias, apreciar a concessão de emissoras de rádio e televisão, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e etc. Um exemplo de decreto legislativo é o número 150 de 2011, na qual aprova o texto de protocolo adicional sobre meio ambiente no Mercosul, em matéria de cooperação e assistência frente a emergências ambientais. Assim como as resoluções, o decreto legislativo é uma das espécies normativas previstas no artigo 59, inciso 7º da Constituição Federal, no rol processo legislativo, no que é compreendida a sua elaboração. Bom, eu falei sobre a semelhança entre o decreto legislativo e a resolução. A principal diferença entre o decreto legislativo e a resolução é o fato de que o primeiro pode ser de competência exclusiva do Congresso de elaboração. Bom, eu falei sobre a semelhança entre o decreto legislativo e a resolução. A principal diferença entre o decreto legislativo e a resolução é o fato de que o primeiro pode ser de competência exclusiva do Congresso Nacional. Exemplo tratados, acordos ou atos internacionais. Precisa ser aprovado tanto no Senado quanto na Câmara, enquanto a aprovação do segundo, por ser um projeto de competência privativa do Senado, exemplo, operação de crédito interno e externo, ocorre apenas na Casa do Senado. Irei falar um pouco sobre o projeto de resolução e o seu processo para ser aprovado. O projeto de resolução é uma espécie normativa que está imposta na própria Constituição Federal. Seus principais pontos de atuação são na área administrativa e política. Ele regula competências exclusivas da Câmara e do Senado, ou seja, ele atua somente nessas áreas, na Câmara e no Senado. No poder legislativo, podemos dizer assim, para ficar mais claro. Nele estão algumas funções, como criar CPIs, abrir inquéritos, caçar parlamentares, cuidar de questões administrativas e políticas, como eu falei anteriormente. Lembrando que o chefe do executivo não poderá vetar um projeto de resolução. Ele não tem essa autonomia. Tanto o presidente da República como um prefeito, por exemplo, levando para o âmbito municipal. Vou falar um pouco sobre o processo para ser aprovado. O projeto de resolução ele deverá ser apresentado por um parlamentar ou até mesmo uma comissão.
Assim, posteriormente, ele será avaliado por um relator, por uma comissão e assim, posteriormente, ele será avaliado por um relator, por uma comissão e seguindo, depois dessas avaliações, ele irá ser votado, certo? E irá ser votado pela maioria simples, ou seja, se a maioria simples votar positivamente, né, em relação a esse projeto de resolução, ele automaticamente irá ser aprovado. Lembrando que a casa em que ele foi criado é que deverá ser votado. Ou seja, se um deputado federal, por exemplo, criou um projeto de resolução, esse projeto, passando pela avaliação, pelos relatores, enfim, esse projeto deverá ser votado na Câmara, somente na Câmara, exclusivamente na Câmara. Assim vale essa mesma lógica para o Senado. Se um senador apresentou um projeto de resolução, esse projeto deverá ser votado somente no Senado Federal. Ou seja, é uma coisa que é um regimento interno, é uma ferramenta, podemos dizer, o projeto de resolução é nada mais, nada menos que uma ferramenta para gerir melhor internamente essas duas casas, principalmente a Câmara e o Senado Federal.